direção segura. Antes do padre chamar os convidados, nós preparamos um VT para você acompanhar, para entender um pouco esse universo do bate-papo hoje com café, aqui junto com o padre Marcos. Dá uma olhada aí, ó. Andar de carro, dirigir, é algo muito prazeroso para inúmeras pessoas. Realizar uma viagem curta ou longa, visitar amigos, passear pela cidade, ir ao trabalho, enfim, são atividades que ficam bem melhores com um veículo. Afinal, ele facilita muito o nosso dia a dia. Entretanto, não podemos esquecer da enorme responsabilidade que é dirigir um veículo. Os acidentes de trânsito são responsáveis por inúmeras mortes em nosso país. Os motivos são vários, desde a falta de manutenção no veículo até quando o motorista faz uso de bebida alcoólica, um erro gravíssimo e que provoca mortes. O debate voltou à tona depois do acidente envolvendo o ex-BBB influencer Rodrigo Mussi, que ficou gravemente ferido justamente por não usar o cinto de segurança. No bate-papo de hoje, falamos mais sobre a importância de uma direção segura. Veja e entenda. Muito bem, minha gente. O assunto hoje é um assunto super legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da segurança no trânsito, ser um bom motorista, como talvez nós vamos ter que reaprender a fazer uma leitura na nossa cidade para a gente poder aprender a conviver nos tempos atuais como motoristas, né? Que nós somos, tiramos carta de habilitação, vivemos hoje até cidades chamadas cidades pequenas estão tendo assim um alto número de um tráfego de carros, né? Um fenômeno nunca acontecido no mundo e principalmente aqui no Brasil. Por isso, eu tenho aqui a alegria que está acompanhando o padre, aqui 3 homens, um padre e 2 grandes homens, um que entende muito bem de direção, de como ter uma conduta psicológica, que é o nosso querido Roberto. Olha aqui, ó, o Roberto Manzini, que é consultor em direção defensiva. Roberto, boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo aqui à Rede de Televisão. Muito obrigado. Roberto, gente, olha só, ele tem 35 anos de experiência em pilotagem e instrução, tá ok? Então tá aí um assunto super legal com alguém muito experiente. E também tem aqui do meu lado, meu querido doutor Marcelo Miguel, que é advogado especialista em direito de trânsito. 6 anos de atuação em direito de trânsito. Graduado em direito de... Enfim, o padre aqui está muito bem acompanhado com 2 pessoas que nós podemos abrir uma questão aqui super legal. Bom, doutor Marcelo, Roberto, eu acho que é legal a gente contemplar algo que a gente vê uma cidade como o nosso país, ele tem uma estrutura de engenharia de ruas, avenidas, estradas de 50 anos atrás. E a gente vê que essa estrutura foi para uma realidade de um conteúdo de pessoas que tinham uma outra cultura, não tinham o número de carro, o carro era luxo há 50 anos atrás. Hoje isso não é mais, hoje todas as pessoas têm condições de ter um carro na sua casa e não só 1, 2 ou 3, até por causa da questão das placas aqui no Brasil, todo mundo dá um jeitinho de ter 2, 3 carros e a gente vê algo que a gente nunca imaginou, parece que tem mais carro do que gente na cidade. Antes de qualquer pergunta, esse é um fator já bem discutível, doutor Marcelo? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Olha, evidentemente, muita coisa acabou aí evoluindo no ramo automobilístico, né? Nós tínhamos também, além da população, né, ser mais reduzida, nós tínhamos também poucas fábricas aqui no Brasil de automóveis e não tínhamos também a quantidade de motocicletas, né, que tem um preço acessível e com isso aí permitem com que pessoas aí com uma renda não tão satisfatória se habilite, né, e comece a trafegar no nosso trânsito. Entendi. Interessante, mas assim, a gente vê então que houve uma facilitação. Eu penso que hoje, como celular, todos nós necessitamos ter um carro. Só que a gente também percebe, né, Roberto, que países de primeiro mundo, chamado de primeiro mundo, por Inglaterra,
alguns outros países da Europa, eles valorizam muito os serviços públicos de transportes. Por que no Brasil a gente não recorre aos transportes públicos? É uma questão cultural também, Roberto, na sua opinião, pela sua experiência? Sim, tem um pouco de uma questão cultural, mas eu acho que tem muito mais do que a falta de condição. Você tem andado de ônibus? Eu faz muitos anos que eu não ando de ônibus. Faz muito tempo que eu não ando de ônibus. Mesmo os ônibus agora com ar-condicionado, tudo, melhorou, mas primeiro que o ônibus acaba atrasando como o carro em São Paulo. Sim. Seus compromissos. Isso tem a ver um pouco com essa engenharia ainda para ter o ônibus passando por ali. Atrapalha. Eu adoro carro. Eu venho de uma família, meu bisavô era mecânico, meu avô. Eu nasci dentro de oficina, então eu gosto de carro. Sim. Mas se eu tiver um lugar que tenha metrô, eu vou de metrô. Porque é rápido, é limpo, é seguro. Não é? Além de economicamente muito melhor do que pagar estacionamento. Mas quanto tem a malha de metrô em São Paulo? Pois é. O de trem metropolitano. É desfavorável. Além de ter pouco, nós temos a divulgação. Pouquíssimas pessoas sabem que você tem um trem metropolitano que liga o Butantã ao final da Zona Sul. E é rápido. Pois é. Então, o problema é assim, não sei onde começou. Eu sei que ele existe. E estava falando em dados mundiais, né? Infelizmente, o Brasil está entre os 5 países que mais morrem pessoas com acidente de trânsito. Isso, pegando a métrica deles, é número de mortos por 100 mil. Nós estamos bem defasados, e o mundo também. Em 2011, a ONU lançou uma campanha que os países signatários da ONU teriam que reduzir em 50% o número de mortos. Não conseguiram, tanto é que agora fizeram mais uma década de redução. O Brasil reduziu? Reduziu, mas não chegou nem perto dos 50%. As estatísticas agora ficou muito mais difícil, por quê? Eu estou muito mal acostumado com a iniciativa privada, não é? Então, eles têm assim, X veículos, X condutores, e em um período, quantos quilômetros eles rodaram. E eles vão medir os acidentes. Agora, falar que, desculpe, como falaram, que 2020 diminuiu o número de acidentes, é balela. Uma mentira. Porque saiu muito... O número de mortes, para mim, aumentou. Por quê? Porque nós temos uma exposição maior de motocicletas e pessoas despreparadas. Eu não sou contra a motocicleta, eu já tive. Sim. Sabe? Mas eles estão despreparados. Para piorar, eles fazem um serviço que foi de alta valia para nós. Quem não usou o sistema de entrega, delivery, de comida, de alguma coisa durante a pandemia? Rápido, né? Algo rápido, que a moto é o único transporte que pode, sim, dentro de uma cidade inchada como a nossa, fazer. E veja, eu tive que fazer uma análise mais aprofundada disso. Por quê? Para passar para os nossos clientes o que é que estava acontecendo e o que está acontecendo. Num período, nós ficamos com as ruas vazias e utilizando o serviço de motofrete. Essas motos, inconscientemente, estavam tomando todo o espaço. Sim. Aí os carros voltaram. Então você já tem um problema. Eles fazem o milagre da multiplicação, desculpe, né? Mas fazem. Porque numa via que caberiam 2 carros, eles conseguem colocar um ônibus e 2 carros. Sim. Até está no Código de Trânsito que você tem que aguardar da bicicleta 1,5 metro, né? Senão você é autuado. A distância segura, né? A distância segura. Como é que você vai manter 1,5 metro de uma bicicleta nas vias de São Paulo? Para piorar, a moto andando entre os veículos, ela tem que se locomover. Mas se nós temos uma rua com 3 faixas, um ônibus aqui, então a faixa 1, a faixa do meio, a faixa 2 e a faixa 3, a moto fica andando entre a faixa 2 e 3. O motorista que está na faixa 2, ele está como aqueles desenhos, ele fica assim, ó, porque ele não sabe onde põe o carro, ele fecha uma moto de um lado, uma moto do outro. Sim. Então, também tem uma parte de organização. Voltando ao problema dos motofretes, muita gente desempregada e a opção foi comprar uma moto e fazer entrega. Dá uma olhadinha aqui, quer ver alguma coisinha, Marcelo e Roberto? Perfeito. Nós temos aqui a Cristiane Vitória, que ela fez uma pergunta, e essa pergunta é bem pertinente sobre o nosso assunto aqui. Ó,
Dá uma olhada aí, quais são os procedimentos em caso de acidentes pelo motorista? Então nós estamos falando aqui, numa atual conjuntura, que o Roberto colocou muito bem, né, Marcelo? De que nós não esperávamos que através... Hoje nós vamos ter que disputar em espaço, né? Agora, moto, carro, ônibus, Sim. em cidades e ruas que não foram projetadas para esse crescimento tão grande. Os acidentes estão aí. Quais são os procedimentos em caso de acidentes pelo motorista? Perfeito, Marcos. Olha, a começar aí pelo aumento, né, da frota e pelo retorno das atividades em função aí do abrandamento da pandemia, né? Nós temos um motorista que realmente está menos preparado, né? Aquela pessoa que, de repente, para fugir do transporte público precário, ele resolveu comprar sua motinho e ir para o trabalho ou ir para a faculdade. E aí ele não tem aquela perícia e acaba contribuindo muito com acidentes, né? O que é importante frisar, se você se envolver num acidente de trânsito, você como condutor, né? Muitas dúvidas surgem aí sobre o que você deve fazer. Se você deve ficar ali no local, se você deve acionar a polícia militar, se você pode mexer nos veículos, se pode mexer na dinâmica ali do acidente, né? A recomendação é a seguinte: se você se envolver num acidente de trânsito, se não houver vítimas, você simplesmente procura ali fazer contato com o motorista, com outro envolvido, tá? Pega os dados de contato desse motorista, não precisa acionar a polícia militar, tá? Você pode fazer o seu boletim de ocorrência, juntamente com a outra parte ou não, ou individualmente, e a outra parte faz o dela também. Quando não houver vítima, você não precisa mexer na dinâmica ali, você não precisa deixar tudo como está, você pode mexer na dinâmica, você pode tirar os veículos. Primeiro de tudo é a sua segurança. Num caso de um acidente, você tem que, antes de você se preocupar, talvez com outro condutor, ou até mesmo se você não é um dos envolvidos ali, mas está passando no local, se você quiser ali parar para prestar um socorro, evidentemente que... cercar a situação, né? Você tem que delimitar, observar a situação, pensar na segurança primeiro, na sua segurança. Se você estiver seguro, aí você vai pensar em ajudar outra pessoa. Perfeito. Né? Aí você pede para que a outra pessoa se afaste ali também, pega os dados, se acalma, conversa numa boa. Hoje a gente tem a tecnologia, tem os celulares, você pode registrar as imagens ali do acidente, do estado dos veículos, né? Pega o contato da outra parte. A emergência. Caso tenha vítima, você vai acionar o SAMU, né? Caso não tenha vítima, não precisa acionar SAMU nem polícia militar. Isso. Cada um segue a sua vida. Sim. Primeiro a sua segurança, depois você vai realmente se certificar da segurança, né, do outro condutor. Se você for envolvido, você não deve se evadir do local, tá? Isso é muito importante. Permanece no local. É claro que às vezes tem determinados casos onde ali a coisa é feia, né? O acidente é um pouco mais grave, juntam muitas pessoas ali e até pode acontecer casos de violência, né, contra os motoristas. Isso. Então, muitas das vezes a pessoa fica com medo e se evade do local. Não faça isso. Permaneça no local, não precisa se identificar, dizer que foi você ali que um dos envolvidos, mas fica por ali, aciona a polícia militar e aciona o SAMU e fique próximo. Quando a autoridade policial chegar, aí você também encosta e se apresente para você garantir a sua integridade. Ô, Roberto, você que trabalha muito com essa questão da direção, um pouco com essa psicologia, olha, não adianta a gente ficar reclamando, já é uma realidade, nós estamos vivendo dentro desse inchaço, né, nas grandes cidades, vai diminuir os carros, não tem como. Vai alargar as avenidas, não sei se a gente vai viver para ver. Mas então, como trabalhar hoje uma educação diante desse meio que a gente está vivendo, reeducar o motorista, seria isso? Quais seriam os pontos fundamentais? Veja, é um problema cultural, tá? Eu vou fazer uma analogia, uma comparação, até com a Itália, que eu conheço relativamente bem o sistema de habilitação. Primeiro, para se ter uma média, números, a média da Europa, a Itália está com esse número até abaixo, é por volta de 4 mortes para cada 100 mil. O Brasil passa de 18. Meu Deus. Os americanos são 10 mortos.
Quer dizer, nós temos que copiar a Europa. E aí fala assim, mas a velocidade, se você bater, vai matar. Mas o que provoca o acidente não é a velocidade, é a imperícia. Tanto é que a Alemanha, que tem 3,8, tem rodovias que você tem velocidade livre. A velocidade nas autoestradas na Itália é de 130. Só que, diferente, né? Lá nas cidades pequenas, o jovem tem um contato com bicicleta desde criança, que eu tive. Entra a parte cultural aí. Que eu tive. Com 14 anos, até os 16, ele pode pedir uma licença provisória e ele vai pilotar uma scooter até 50 cilindradas, ou uma motoneta, que eles chamam. Se ele não teve nenhuma infração, ele pode solicitar uma provisória, fazer um teste. E o teste teórico é muito legal, porque ele não fala quase muito sobre legislação, mas ele fala sobre técnica. Ele solicita uma habilitação provisória que ele pode guiar nas cidades. Um carro, não me lembro agora, limitado a potência, 70 HP, uma coisa assim. Se ele tiver que pegar a rodovia, ele vai pegar a rodovia com alguém que tem mais de 2 anos de experiência. Então, veja, assim como nós nos preparamos para uma universidade, esse preparo do motorista lá, também ele é passo a passo. Aqui, infelizmente, nós ficamos assim, até 18 anos. Aí ele habilita. Não vou criticar ninguém, mas ele habilita pelo Código de Trânsito, que é fazer um quadrilátero, uma prova de ladeira, uma baliza. Meu Deus, quantas pessoas batem e se matam fazendo baliza? Eu sou péssimo em baliza. Sim. Minha mulher manobra muito bem. Às vezes o pessoal fica assim, manobrar, fala, manobra você. Os caras falam, pô, mas que careca folgado. Não, ela manobra melhor que eu, porque eu vou ficar 3 horas para lá e para cá. Então esse ensino, esse preparo inicial é que está ultrapassado por uma cidade como a nossa. Para um país. Para um país como o nosso. E isso não é uma crítica só ao Brasil. Os Estados Unidos têm um sistema bem semelhante de habilitação. Até permite com 16 anos, tem uma série de restrições. Só que lá existe uma outra coisa, o policiamento ostensivo. O que é? Se você invadir uma faixa de pedestre, se você não parar num cruzamento, vai brotar um policial. Ele se materializa, sabe? Parece aqueles Grêmio que você põe água no copo, ele é igual. Sai do asfalto. Sai do asfalto. E diferente, né? Ele vai chegar e falar assim, Padre Marcelo, o senhor cometeu uma infração de trânsito, está colocando em risco ao senhor, a fulano, ciclano, por isso está sendo autuado. Uhum. Aqui nós temos, desculpe, uma autuação que, ao meu ver, como treinador, como psicólogo, não funciona. Porque receber uma multa, depois de 15 dias na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é pegar seu Outlook e olhar, eu tive lá. Então o efeito de punição já acabou. A punição, aí nós estamos falando de um princípio da psicologia behaviorista, a punição é para extinguir comportamentos errôneos. Ela tem que ser imediata. Tá? Se uma criança, se meu filho, agora não está mais de idade, mas ele quebrasse um vaso, eu não ia depois de uma semana dar uma circular, falar para ele, ó, você está de castigo, porque você quebrou o vaso, é na hora. Fala, quebrou o vaso. Por quê? Presta atenção, você vai ficar de castigo. Para ele associar a punição com o erro. Sim. Quando chega depois de 15 dias, a primeira coisa que a pessoa fala, será que fui eu? Fulano, você usou meu carro? Acabou. Ela acaba sendo somente para arrecadação. Nós estamos recebendo multa, doutor, eu preciso agora da sua ajuda, de 2020. Perfeito. Está chegando agora. Na minha casa também. De 2020, 2021. Aí fica, quem que usou o carro? Fica uma briga entre nós. Exatamente. Filho, veja, você bem. E aí, o efeito dela como punição acabou. Eu discordo um pouquinho.